Oi, oi, amigos TVleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. A saga do reality show mais doce da TV brasileira continua. Estamos no 10º episódio da 8ª temporada de Bake Off Brasil. Esse episódio ele tem como prova criativa o bolo quente e frio. O exemplo da Beca é um bolo frio que tem 4 andares cobertos com pasta americana e é finalizado com um glitter comestível. E em todos os andares tem aplicação de isomalte, representando cristais de gelo para intensificar a sensação de frio. Tem luzes de LED que deixam com uma cara congelante. No topo do bolo tem uma fênix, que é uma ave da mitologia grega, que é cercado por fogo, que é a renascença das próprias cinzas. No bolo é representado por uma modelagem de isopor comestível que foi coberta com pasta americana e finalizado com pastilhagem e em glacê real. As asas da fênix são feitas por penas de papel de arroz pintado em laranja vermelho e a cauda foi feita com papel de arroz asiático, trazendo uma sensação de movimento. O bolo é uma massa de cenoura com pedacinhos de pimenta, dedo de moça, representando o quente, e o recheio é uma ganache de chocolate branco com cristais de menta, representando o frio. Então, nessa prova, os participantes vão ter que ou ir para um momento mais quente ou por um momento mais frio. Essa dualidade, né? Quente e frio. O bolo que eles têm que fazer, ele deve ter no mínimo 15 centímetros de altura e deve ter um recheio, que esse recheio deve ser pelo menos dividido em 2 camadas. E se o participante pegar o tema frio, ele tem que trazer um recheio frio. E se ele pegar o tema quente, ele tem que trazer um recheio quente no seu bolo. Como o Camilo é o mestre confeiteiro, ele tem uma vantagem. Ele tem 5 minutos extras para finalizar a prova dele. E ele também tem outra vantagem, que talvez seja a vantagem mais importante da noite. Que ele vai ser a pessoa que vai decidir qual vai ser o tema de cada participante. Então, ele vai ter que entregar 4 quentes e 4 frios para os participantes. Quem pegar o frio vai fazer com sabor frio, quem pegar o quente vai fazer com o sabor quente. Então, como que o Camilo trabalhou? Qual foi a ideia dele? Que até a Nádia fez esse comentário. O quente é quem ele imagina lá na frente, na final com ele, e o frio seria quem ele imaginaria que não tem nem chance de chegar lá na final. Então, ele deu pro Márcio quente, Etelândia frio, Maria Laura frio, João Pedro quente, Lucas frio, Renan quente, Fabiano quente, Leonardo frio, Camilo quente. Para eles realizarem essa prova, os participantes vão ter 3 horas de prova. A Maria Laura vai fazer o bolo sorvetão, que é uma homenagem ao seu pai. Esse bolo vai ser o bolo de uma massa amanteigada com raspas de limão siciliano, o recheio, um creme de amarena, uma compota de morango e ganache refrescante de limão. A decoração vai ser sorvete modelado em isopor comestível, isomalte e detalhes em pasta americana e pintura em aerografia. O Fabiano vai fazer uma fênix, que vai ser uma massa de açúcar e canela. O recheio vai ser uma ganache com licor de amarula. E a decoração vai ser um creme de manteiga, glaçagem, pintura em aerografia e uma fênix modelada em pasta americana e detalhes em glacê real. O Camilo vai fazer o Grande Sol, que vai ser uma massa manteigada de açúcar mascavo e especiarias. O recheio vai ser uma ganache de vinho branco com raspas de limão e maçã caramelizada. A decoração vai ser pasta americana, glacê real, isomalte e papel de arroz. O Lucas vai fazer uma montanha gelada, que vai ser uma massa de limão, recheio de ganache de hortelã, a decoração pasta americana, glacê real, aerografia e isomalte. O Renan vai fazer o bolo Bebê Dragão,
que vai ser uma massa de pão de mel com especiarias. O recheio vai ser de ganache de chocolate branco com pimenta rosa. A decoração vai ser um dragão modelado em isopor comestível, pasta americana, pintura em aerografia, isomalte e carvão doce. Já pulando, já acelerando, a gente vê que o Renan, quando estava construindo esse dragão para fazer no bolo, ele deu assim uma derrapada nesse momento, porque o dragão dele ficou com uma aparência fálica que todo mundo da internet, né, a galera do Twitter, a gente tava assim, tava com receio, tava meio preocupado com o que estava vindo por aí. Mas ele conseguiu contornar toda essa situação, mas confesso para vocês que foi um pouco preocupante. O Leonardo vai fazer o frio solar, que é uma massa manteigada de limão, recheio de creme de confeiteiro com menta, hortelã e doce de abacaxi. A decoração vai ser isomalte, pasta americana, aerografia e açúcar gelado. Como nessa prova ele tá com o tema frio, eu acho que foi a melhor opção, porque no episódio passado, quando o Leonardo estava fazendo as reproduções para ele fazer a lata dele, ele botou fogo na lata. Então já pensou se ele ficasse com o tema quente, ele ia botar fogo na tenda. Então foi uma aposta segura dar o tema frio para ele, porque assim ele não ia precisar mexer com fogo e ele não poderia causar nenhum acidente, né? Mas uma grande brincadeira também. Que a gente sabe que ele também não é burro e ele consegue fazer as coisas assim com cuidado. O Márcio vai fazer o quarto homem da fornalha, que é uma massa de pão de ló de chocolate, recheio de ganache de chocolate meio amargo e ganache de cappuccino. A Etelândia vai fazer um urso polar, que é uma massa de pão de ló, o recheio de ganache de chocolate branco com hortelã e brigadeiro de hortelã com crocante de pistache. A decoração vai ser um urso modelado em isopor comestível, pasta americana, isomalte e açúcar de confeiteiro. O João Pedro vai fazer o bolo entre quatro paredes, que é uma massa manteigada de gengibre, recheio de ganache de chocolate meio amargo com pimenta e crocante de amendoim. A decoração vai ser placas em isomalte, pasta americana e pintura com pó comestível. Passadas 3 horas, é o momento mais gostoso, que é o momento da degustação. Como eu sempre falo aqui, como eu não tô lá, a gente vai focar apenas na aparência. Então a gente vai falar no que a gente consegue ver visualmente. O primeiro participante na degustação foi o Lucas com a sua montanha gelada. Ele, para mim, conseguiu fazer uma entrega bem legal, que ele consegue fazer uma montanha bem bonita. E eu gosto desse urso que ele colocou. Como a gente visto na TV, aqueles ursos que estão presos numa geleira. Então ele consegue fazer esse detalhe muito legal. Tá muito bonito, tá muito delicado. Eu acho que a parte mais especial do bolo dele foi o efeito que ele colocou embaixo, que ele colocou é, um efeito que parece que está saindo uma névoa dali. Então ele deixou essa parte bem interativa, ele foi bem criativo. Essa parte que ele faz que meio que imita a água também para mim ficou perfeito. Que não sei se é isomalte, não sei como fala, mas esse efeito da água ficou tão bonito. Eu só senti falta dele ter colocado mais um elemento, porque como ele só colocou um urso polar, eu achei que dava para ele ter brincado um pouquinho mais. Dava para ele ter usado outro pedaço do bolo dele e ter colocado um pinguim, ou se ele não tivesse colocado um pinguim, ele colocasse como se tivesse um peixe congelado em um bloco. Eu acho que deixaria o bolo dele bem mais dinâmico. Mas tirando isso, que nem diminui a apresentação dele, porque a apresentação dele está impecável. O Fabiano, ele entregou o bolo Fênix. Eu gosto da entrega na parte apenas do bolo, que ele deixou um efeito bem legal, parecendo chamas. Então tem um efeito de chamas na base, tem um pequeno efeito nas chamas junto com a Fênix.
detalhe é a mais bonito. Já a Fênix dele, eu acho que foi uma entrega ruim. Para o nível de entrega que ele vem sempre fazendo, esse não é o Fabiano que a gente está acostumado a ver. Parece uma entrega de última hora. E ainda mais ele que falou que essa Fênix ia ser a Fênix filha da referência do da Becca. Para mim tá muito longe, passou muito longe. É uma pena um participante que está se entregando tanto e está entregando sempre coisas tão boas, deu uma derrapada nesse episódio e entregou algo bem mediano. Se tirar a Fênix do bolo dele, eu gosto dessa entrega. Sem a Fênix, para mim o bolo em si tá bonito, mas não seria o suficiente para a prova de hoje. A Maria Laura, ela veio com esse bolo sorvetão. Gente, eu confesso que eu amei o bolo dela. Ele só precisava de um acabamento um pouco melhor, ainda mais nas bolas de sorvete. Mas a ideia dela, nossa, pra mim tá tão legal, é tão lúdico, porque não tem ninguém que não goste de sorvete. Então essa entrega em si só já é incrível e já é linda. Eu gostaria que pelo menos a casquinha ou cascão que ela fez tivesse um efeito um pouco mais realista, porque ela quase consegue. Ela precisava de um tempinho um pouquinho a mais para ela se dedicar, para ela conseguir dar esse efeito de casquinha. Mas a jujuba que ela fez no bolo tá legal. Tem algumas bolinhas de sorvete que estão bem legais, também estão num formato bem legal, outras não, mas no geral ela conseguiu entregar um trabalho muito gostoso visualmente, bem apetitoso. Acho que seria bem legal também um efeito interessante é que como em algumas bolinhas de sorvete ela colocou um efeito de cobertura de sorvete, eu gostaria de ver esse efeito sendo derramado, sabe? Como se a gente tivesse a impressão que tivesse escorrendo e chegasse até o chão. Eu acho que daria um efeito bem legal. Mas no geral, eu gosto muito da entrega dela, ficou bem divertido e ficou lindo. O Renan, ele veio entregando o bebê dragão. E como acho que todo mundo do Twitter já estava um pouco preocupado, a gente teve no final uma surpresa positiva, que ele conseguiu entregar sim um dragãozinho bem legal, ficou muito bonitinho. Esse dragãozinho que ele fez me lembra um pouquinho aquele dragão que tem no filme da Mulan, sabe? Tem uma leve lembrancinha desse dragãozinho. Mas o Renan nessa prova, ele foi bem ousado e foi bem arriscado na hora que ele estava construindo, porque tinha tudo para ter dado errado. Ele tava assim, ele teve um começo bem difícil, porque não parecia que ia dar certo em nada. Eu gosto também do ovo que ele fez, que mostra o dragão saindo do ovo. Eu só gostaria que esse ovo fosse um pouquinho mais redondo. E talvez seria interessante ele tentar acertar um pouquinho a proporção. Porque tem um ovão bem grande. Aí tem uma parte do dragão que já está enorme, saindo do ovo, mas embaixo a gente vê uma cauda. Como que essa cauda está saindo desse ovo se não tem nenhuma parte quebrada? E também ele colocou as chamas. O efeito da chama ficou legal, mas ele colocou, eu acho que no lugar errado. As chamas deviam estar vindo ou do dragão ou da boca do dragão, não embaixo do ovo. Porque não seria assim se fosse, né, aspas, na vida real. Porque senão estaria fritando o bichinho, não. Se a gente pensa num dragão, a gente pensa que o fogo vem dele, não que o fogo ele está sendo atingido pelo fogo. Mas, no geral, ele conseguiu fazer uma entrega bem positiva, né? Se a gente for ver o começo que era meio desastroso, ele conseguiu superar esse começo e entregou algo muito legal. A Etelândia, ela vem com o urso polar. Eu acho que o ursinho dela ficou com uma carinha bem divertida, bem bonitinho, mas ela podia ter dado uma trabalhada um pouquinho melhor no corpinho, porque eu não sei qual é a ideia dela, se é fazer um ursinho da barriga para cima para mostrar os bracinhos, ou se ela tá tentando mostrar um urso que está se derretendo, porque na parte de baixo
O que parece é que tem um cubo de gelo e que o urso tá em cima, mas eu não sei se esse é o conceito dela. Eu também acho que esse urso, quem é das antigas vai saber, é a cara do urso da Coca-Cola. Talvez se ela tentasse brincar com essa referência, nem sei se pode, né? Se ia ser barrado pelo programa por causa da publicidade. Mas tá muito a cara do urso da Coca-Cola. Então, eu acho que ela podia ter brincado um pouquinho mais ou tentado deixar o urso um pouco mais dinâmico. Porque a ideia, ela estava quase lá, ela estava conseguindo construir algo legal, porque o rostinho ficou bom. E o cubo de gelo tá mais ou menos, dava para ter dado uma melhorada, mas o caminho que ela estava indo, eu gosto. O Camilo, ele tá entregando o bolo ao grande sol. Sem dúvida, esse bolo ficou, sim, perfeito. Tá incrível. O formato do sol tá lindo. Eu gosto que tem vários raios de sol nele. Ele colocou, assim, bastante, né? Ele podia ter feito uma coisa mais pobrinha, mas não, ele caprichou. Eu gosto que ele usa bastante as cores vermelho, amarelo, laranja. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de amarelo para mim, principalmente no centro. Mas tirando isso, esse defeitinho que para mim que faltou amarelo, tá perfeito esse sol dele. É um sol meio de Teletubbies, né? Um sol bem forte, bem cheio. Eu só gostaria que ele tivesse usado a mesma técnica que ele usou nos raios. De alguma forma, essa técnica viesse mais para o centro do sol. Eu não sei se ele conseguiria fazer isso, mas é o que eu gostaria de ter visto. Eu não sei também se eu gosto da base, porque eu acho que só o sol já tava bom. Porque ele colocou todo um clima praiano, né? Que tem a água, tem uma baleia, tem umas ondinhas ali. Pra mim, eu acho que só o sol já seria o suficiente. Mas isso não diminui a entrega dele, porque, mais uma vez, uma entrega incrível. Esse sol está maravilhoso. Ele sim consegue entregar assim, bons preparos, ele consegue entregar bons resultados. E o melhor é que esse sol, ele tá um sol assim, em 3D. A gente vê que ele teve esse cuidado de fazer um sol que conseguisse ser visto de vários lados. Então a gente consegue ver que ele tá bem bonito de frente e na parte que está voltada para Nádia também está no mesmo formato da frente. Isso mostra que ele teve um cuidado em fazer esse bolo em 3D. O Leonardo, ele veio com o bolo frio polar, que para mim esse bolo tá uma gracinha. Eu gosto muito do iglu que ele colocou, do boneco de neve, do efeito com isomalte que ele colocou. Tá tímido aqui esse efeito, mas tá tão bonito, tá uma gracinha. E essa luzinha dentro do iglu dá um charme tão a mais para a entrega dele. Já na parte de baixo, ele tentou reproduzir a aurora boreal. Se não falasse que era isso, eu ia enxergar que ele tentou fazer o planeta Terra. Porque para mim parece planeta Terra, parece a água e a parte verde parece os continentes, visto do espaço. Então precisava ter um pouquinho de mais cuidado para tentar reproduzir da melhor forma possível essa aurora boreal. Eu acho que ficaria melhor se essa parte do centro, que é a parte de bolo, ele, em vez de entregar assim, crua, do jeito que ele entregou, toda essa parte fosse o iglu. Eu acho que ia ficar bem mais bonito e ia dar uma sensação bem mais rica pro bolo dele. Porque eu senti falta dele ter aproveitado esse espaço. Eu sei que a gente está falando de neve, mas dava para ter brincado com algo a mais ali nesse pedaço. Ficou totalmente branco, faltou um enfeite. Ele podia ter pensado em outros elementos, tentar talvez fazer flocos de neve, ou usar esse mesmo trabalho que ele usou com isomalte, fazendo em toda a lateral do bolo, ou mesmo colocar outro bonequinho de neve mais para baixo, porque as melhores partes é o iglu e a parte aurora boreal barra planeta Terra. O João Pedro, ele veio com o bolo entre quatro paredes. Então, a primeira parte desse bolo, a gente vê esse cubo vermelho feito em isomalte.
Eu gosto desse efeito de isomalte, faltou acabamento, mas esse cubo ficou bem legal. Aí depois, quando se tira esse cubo, a gente vê uma cama, né? O bolo é transformado em uma cama, onde tem umas pétalas de rosa, tem umas luzinhas. Eu não sei se esse é um dos meus temas favoritos da entrega dele. Eu acho que ele podia ter pensado um pouquinho mais, ter pelo menos entregado algo mais grandioso, porque a melhor parte é a parte do isomalte, essa parte é retirável. Então eu queria que tivesse algo fixo ali no bolo para deixar ele mais grandioso. Porque quando a gente vê a cama, eu não sei se ele estava tentando reproduzir uma cama de motel ou se ele é só uma cama qualquer. Mas ali podia ter um detalhe melhor, algo a mais. Não tá ruim, não está feio, só não tá especial. As flores que ele colocou em cima da cama para dar esse ar mais romântico ou erótico, né? Porque o quente eu acho que também é ligado a esse erotismo. Porque eu acho que o bolo dele tem essa pegada meio 50 tons de cinza, né? Tem essa coisa mais de fetiche, mais de erotismo. Ele foi para esse lado. Eu achei que então as rosinhas que ele colocou em cima da cama do bolo dele ficaram um pouco pobres. Dava para ele ter colocado um pouquinho mais de pétalas. Acho que ia ficar bem mais rico, ia ficar com uma entrega bem mais incrível. O Márcio, ele veio com o bolo Quatro Homens na Fornalha. Gente, para mim essa ideia é péssima para se retratar num bolo. Porque, igual ele falou, a história é que tinha três homens que iam ser queimados numa fornalha e de repente aparece um quarto homem e evita tudo isso de acontecer. Mas se a gente prestar atenção nessa história, assim, gente, quatro homens, três homens na fornalha para morrer queimado, será que esse era o melhor tema, era a melhor ideia para ele retratar no bolo? Eu particularmente acho que não. Ele podia ter partido para um momento que seria mais fácil e mais seguro, que seria algo mais sensual, ou usar um animal de fogo, né, igual fênix, ou signos, né, que a gente também tem os signos do fogo. Então acho que ele podia ter usado para esse lado, porque a história do bolo dele, essa história que ele escolheu, eu achei muito pesada para eles retratar. Sem contar que a entrega dele ficou zero. Ele não conseguiu entregar quase nada legal. A melhor parte, e eu falo assim, a melhor, bem mais ou menos, é o isomalte que tem como efeito o fogo. Ficou bom, mas se a gente for comparar, esse bom é uma nota 4, porque o resto está muito fraquinho. Esse bolo dele, que ficou de duas cores, não combina com o resto. Esse bichinho, esse homenzinho que ele modelou, que na história apareceria então para salvar esse homem. Para mim, esse bonequinho tá com cara de vilão. E eu não sei se é para ser vilão. Parece que tem uma coroa, mas eu não sei o que significa. Então, gente, resumindo, essa entrega do Márcio, para mim, foi uma das piores da noite, foi bem fraquinho. Finalizando a prova criativa, chegou o momento da prova técnica, onde os participantes vão ter que fazer o bolo Torre de Equilíbrio. É um doce composto por placas ovais de diferentes texturas e sabores que estão equilibrados em cima de pequenas esferas que também são de diferentes tamanhos e texturas e recheios. No total, são 14 placas que foram feitas de chocolate rubi, chocolate branco, chocolate meio amargo e um blend, que é uma mistura de chocolate branco e chocolate meio amargo, que resulta na placa com uma cor de caramelo. Tem também placas de pralinê de amêndoas e placas de sablé. Tem 13 unidades de esferas divididas em três tipos. Temos esferas crocantes, feitas de chocolate meio amargo com flocos de arroz. Temos mini esferas maciças feitas de chocolate meio amargo e também esferas recheadas de mousse de cream cheese, mousse de licor de cassis e no centro um doce de pera.
Na decoração, morangos frescos, cerejas frescas e na finalização, açúcar polvilhado. Para os participantes, o tempo de prova dessa prova técnica é 3 horas. Quando deu o start da prova, a prova assim, gente, mal tinha começado, já deu bode. O Renan, em segundos, em minutos, já cortou o dedo dele. O que, assim, quando mostrou, deu pra ver que cortou um pedaço mesmo. Eu não sei como ele teve força para continuar fazendo essa prova, porque a gente sabe que cortou ali um pedacinho do dedo, um negocinho, a gente já fica limitado. Ainda mais que quando você está numa competição e você precisa colocar uma luva porque você se machucou, de repente você começa a suar e aquele suor entra em contato com essa parte que acabou de ser machucada. Gente, imagina a dor. Ele estava limitado. Ele já se boicotou nesse momento quando ele se cortou. Essa prova, como já disse que é uma prova de equilíbrio, essa é a maior dificuldade. Os participantes precisam que todos os preparos estejam prontos, estejam refrigerados e que estejam estruturados para assim eles conseguirem montar a melhor torre. E a gente sabe que como só tem 2 ultras, já a tenda pega fogo nesse momento, porque tem preparos que não conseguem o tempo suficiente. Então vai ter gente que sim, vai ter bons resultados, mas tem gente que vai ter coisas muito ruins. Quando a gente já parte para o final dessa prova, porque assim, a prova técnica ela está sendo bem focada dos participantes. A gente vê poucas interações nesses momentos, porque esse é o momento que a galera usa para recuperar. Então a pessoa tem que se focar mesmo, do que perder tempo brincando, porque essa prova, se você fizer bem feita, você se segura na competição. E foi quando a gente parte para o momento final, onde está todo mundo já montando na hora de entregar. Esse é o momento mais difícil e que dá um pouquinho de dó, dá um pouquinho de aperto no coração, porque o Camilo já tinha montado toda a sua torre. De repente, a torre quebrou e caiu uma parte no chão. Gente, é triste, né? A gente fica abalado, a gente torce para todo mundo na tenda, a gente quer sim que o melhor vença e quer que o pior saia, mas a gente nunca quer que alguém saia porque um preparo caiu no chão e esse preparo não pode ter sido provado. Então a gente já fica em pânico quando a gente vê que começa meio que desandar, desmoronar. E não foi só o Camilo que passou por essa dificuldade. O da Maria Laura também não ficou em pé. Deu uma dó. Deu uma dó, gente, da Maria Laura. Ela também tinha completado tudinho, tava tão bonitinho. E de repente tudo despenca. Só que desses dois tinham despencado quando eles estavam na bancada ainda. Aí a gente sabe que para deixar as coisas mais difíceis, quando tem que fazer essas provas mirabolantes, então os participantes têm que levar o preparo da bancada deles até a bancada dos jurados. E foi nesse momento também que começou a cair outras coisas. Que foi aí que caiu o preparo do Lucas, mas por sorte ele conseguiu derrubar um pouquinho nele e para aguentar até chegar na mesa. O da Etlândia também não aguentou e a gente viu que entrou meio que num efeito dominó. A gente viu muitos preparos caindo, a gente viu o preparo que chegou na mesa e acabou caindo, a gente viu poucos preparos que ficaram em pé. E eu volto a repetir, dá uma dó, né? A gente quer que o participante seja avaliado, a gente quer que o melhor seja é, degustado. E se cai no chão, se tem esse imprevisto, a pessoa não é julgada. Então, finalizada a prova técnica e finalizada a degustação, é o momento do ranking, onde em nono ficou Etelândia, oitavo Maria Laura, sétimo Camilo, sexto Fabiano, quinto João Pedro, quarto Márcio, terceiro Lucas, segundo Renan e o primeiro Leonardo. O Leonardo, gente, a gente tem que dar uma palmas para ele, porque ele foi quase o único participante que conseguiu deixar o preparo dele inteiro na mesa.
E quando a gente já vai para a parte do avental azul, por o Leonardo ter arrasado muito na prova técnica, ele consegue levar o avental azul deste episódio. E não é mais que merecido, porque se ele conseguiu fazer a técnica perfeitamente, ele merece esse avental azul. E infelizmente a eliminada foi a Etelândia. Gente, quando a Etelândia foi eliminada, ela acabou deixando a Maria Laura como a única mulher na competição. Gente, mulheres, vamos reagir. Que é isso? Só ficou uma. Eu sei que a Etelândia ela teve dificuldade. Eu acho que a prova criativa dela ela não teve a pior. A pior mesmo foi a do Márcio, na minha opinião. Mas na prova técnica, se ela não tivesse sido a última, ela continuaria na competição ainda. Mas infelizmente não deu para a Etelândia e ela foi eliminada. E com isso chegamos ao final desse episódio. Nós comentamos o 10º episódio da 8ª temporada de Bake Off. E o próximo episódio já é repescagem. Então a gente vai ver qual participante tem garra, tem força para voltar para essa tenda. E que precisa voltar mulher. Porque só tem a Maria Laura? Não, isso não pode acontecer. Eu sei que nessa temporada os homens estão muito fortes e provavelmente quem vai ganhar é um homem. Mas essa mulherada não pode desistir, tem que entregar até o final, porque o jogo só acaba quando ele termina. Então, eu aguardo vocês no próximo episódio de Bake Off para a gente falar da repescagem. E com isso eu encerro este podcast. Tchau!